Fala rapaziada, firmeza, Hanzai aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou falar sobre Spy Family, o mangá, mais especificamente o volume 1. Isso mesmo, eu comprei só pra esse vídeo, olha que legal. E vai ter mais, tá? Vai ter vários vídeos até acabar essa saga. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. It is touching the truth. Agora vai começar a missão 1 do volume 1. Tudo começa com um espião chamado Twilight. Ele trabalha para a nação Westalis. E ele tem várias missões, tipo, ele teve várias missões durante o caminho. Mas a que ele conta aqui no mangá é uma que ele se disfarça do Edgar, que é um cara muito poderoso, para poder pegar informações importantes sobre o ministro de Westalis. E ele consegue. Depois disso ele joga fora todos os documentos e vai para outra missão. Agora ele vai enfrentar o Desmond Doss, que é um cara bem poderoso que quer estragar o acordo de paz entre o leste e o oeste. Então ele vai se infiltrar em uma escola muito poderosa, que é a Eden, que é bem difícil de entrar na verdade. Então para isso ele precisa de uma... Pior que isso, ele tem 7 dias para encontrar uma esposa e uma filha. E tem gente que em uma vida inteira não encontra nem esposa, quem dirá a filha, né? Obviamente ele fica irritado e com razão. Então ele começa... Ah não, sério? Então ele começa em busca da sua filha. Ele foi para um orfanato e lá ele encontrou uma menina que era mais inteligente de lá, a Anya. Só que ela era bem encrenqueira, então era difícil alguém adotar ela. Mas como ele não tá nem aí, ele só quer fazer missão logo, ele adota a menina. Depois de adotar essa menina, ele percebe algo estranho, tipo, ela era muito inteligente, mas era meio burra, então é uma mistura, né? Por que isso? Porque a Anya é paranormal, ela consegue ler a mente das pessoas. Depois de adotar ela, ele finalmente vai sair pro mercado, e a menina começa a encher o saco e vai com ele. Só que aí, durante esse caminho, ela estressa bastante, chora e faz um escândalo. Por quê? Ela consegue ler a mente dele, e percebe que ele é um espião, e ele fala de inimigos, e isso assusta a menina. Só que ele não sabe disso, né? Então, ela chama muita atenção, ele fica extremamente envergonhado, ainda mais que ele é um espião, ele não pode ser visto, né? Então ele pensa seriamente em desistir da missão e de jogar ela para um orfanato qualquer. Só que depois disso, ele tem que sair novamente e vai sozinho, ele deixa ela em casa. Até prende ela em casa com barricada e tudo, uma loucura. Ele tinha que falar com um informante, onde ele pegaria informações importantes. Mas durante esse meio tempo, a Anya pega um cofre do Twilight. Só que ela sabia a combinação justamente porque ela leu a mente do Twilight. Então ela foi lá, colocou a senha e conseguiu acessar. E lá tinha uma escuta. Olha o que a menina fez, pô. Ela usou a escuta, o comunicador. Ela disse que era do Twilight e que nunca ia ser pego. E isso traz a raiva para os caras que estavam atrás do Twilight. Eles conseguem rastrear a casa que estava com esse sinal, porque a Anya não se cuidou, e eles vão até lá. Enquanto isso, o Twilight finalmente consegue as informações que ele queria, que era justamente o cartão de inscrição e as perguntas da prova. Algo que eu não comentei é que para entrar no colégio do Eden tem que fazer uma prova, e o Twilight foi atrás da inscrição e as perguntas dessa mesma prova. Tudo que ajudaria eles a passarem para essa escola que eu tinha falado, que é a escola do Eden. E o Twilight saiu sem pagar, deixando o Frank muito irritado, né? Chegando em casa, ele acha algo estranho. Então, ele é atacado. Ele se abaixa, enfrenta os dois inimigos de uma forma bem épica. Vou deixar aí na tela pra vocês verem. Depois de derrotar eles, ele descobre que a Anya foi pega. Justamente por causa do comunicador que ela usou antes. Lembra? Então, ele finge que foi pego, se disfarça de um capanga aleatório. E quando chega na base inimiga, era um disfarce. Ele salva a Anya e corre. Então depois de deixar a Anya salva, ele pede para ela ir até a delegacia e entregar um bilhetinho. Que era o bilhete de orfanato para ela. E ela seria órfã de novo. Coitada. Durante esse tempo, ele tirou o disfarce, jogou farinha no chão. Ele fez uma armadilha, na verdade, de farinha. Que fez tudo ficar em pó. E ele derrotou todos os capangas. No final, ficou com uma arma apontada para o Edgar. E disse o nome da filha dele, Karen. Falou várias informações que deixaram o Edgar preocupado. Então, com medo da sua filha ser machucada, o Edgar deixa em paz, até o momento, né? O Twilight.
E ele consegue sair de boa dessa. Ele derrotou todos os capangas e deixou o Edgar com o coração na mão. Chegando em casa, ele vê a filha de novo lá, a Anya. E fica tipo, ué, porque a Anya tá aqui, né? Eu não tinha falado pra ela ir pra delegacia. Só que aí ele lembra que ele tava disfarçado, gente. Então, não tinha como ela saber. Na teoria. Só que ela sabe. Porque ela lê a mente do Twilight. E ela até pensa, nossa, meu papai é mentiroso, mas ele é legal. Então o Twilight ele acaba ficando muito cansado e desmaia no chão. Aí ele vai depois pro sofá, dorme. E ele até acorda assustado, porque a Anya dormiu com ele. Pra ele é estranho, ele é um espião, né? O Twilight fez a Anya estudar bastante pra prova do Éden, que é bem difícil. Eles estudaram arduamente e ela conseguiu entender bastante coisa. Mesmo com o seu poder de ler mentes, às vezes só isso não ia garantir nada. Então ela foi pra prova. E quando ela foi tentar ler mentes, ninguém sabia nada da prova. Então não tinha como ela ler mente de alguém que não sabe nada. Então ela usou só os conhecimentos que ela estudou com o seu pai e terminou a prova. Depois de certo tempo, ela foi aprovada. Olha que legal. Mas mesmo passando na prova, tinha um problema. Eles receberam uma carta do Éden, do colégio, e dizia que eles tinham que ter uma esposa e um pai. E era obrigação ter isso. Aí começa agora a missão 2, em busca de uma esposa. Então eles tentaram transformar o Frank, que era o informante, em uma mulher. Isso mesmo, mas como ele é baixinho e gordinho, não deu. Infelizmente não deu pra ti, Frank. Então corta pra nova personagem, que é a Yor. Ela estava no trabalho com as suas colegas ou amigas de trabalho que começavam a julgar ela, porque naquela época eles estavam vivendo numa guerra. Tinham vários espiões e assassinos. Então se você era uma mulher com 30 anos ou mais, que não era casada, era muito provável que tu era uma espiã, uma assassina ou algo do tipo. Então ela julgava bastante, chamava ela de esquisita e um monte de coisa. Então ela ficou preocupada. Será que ela tinha que ter um marido ou um namorado fake só pra poder passar desapercebida? Mas ela tava pensante ainda. Chegando em casa, o irmão dela liga. Ele tá preocupado porque ela não tem ninguém, mora sozinha e tal. E ele quer proteger ela. Porém ele consegue uma promoção no trabalho. E isso deixaria com pouco tempo pra proteger a irmã. Então ela fala que já tem um namorado e vai esse final de semana com ele ver os colegas de trabalho. E lá teria o Dominique, que é o amigo do irmão dela. Então ele faria um teste pra ver se o cara era uma boa pessoa e tal. Então ela desliga e foi preocupada, porque ela não tinha ninguém. Absolutamente ninguém como opção de namorado ou marido. Depois da ligação do irmão, outra pessoa liga. Era o chefe dela, o seu gerente, que pediu pra ela matar outra pessoa em uma mansão. E lá ela vai. E ela tava com o vestido bem chique, na real. Com esse vestido chique, ela matou todo mundo e ficou manchada de sangue. Ela não tinha como usar esse mesmo vestido final de semana, que teria confraternização da empresa, né? Agora ferrou tudo. Ela tinha que arrumar o vestido, tinha que limpar, tava uma nojeira. Justamente por isso, ela vai até a alfaiateria. Coisa que Twilight também fez, porque ele tinha que arrumar uniformes para Anya e roupas para ele. Chegando lá, ele se impressiona, porque a Yor passou por trás dele e ele nem percebeu. Já que ele é o espião, ele deveria perceber. Então ele se interessa por ela e começa a encarar a Yor. Então a Yor olha para ele e fala: que tá me olhando aí, pô? Tá me tirando? Foi mal, é que tô muito gata, cara. Lindona assim, ó. Tchutchuquinha. Aí ela pensou assim: putz, achei um cara, velho. Achei um cara que gostou de mim, né? Isso é legal. Ela chega nele e pede pra saírem, pra namorarem e tal. Só que ela fala que é só por confraternização da empresa. E o outro fala que aceita o convite, mas teria uma condição: que ele precisaria de uma mulher pra poder ir na escola com ele, com a filha. Mas ele não falou de casamento ainda, ele ia falar futuramente. Então foi assim: eles iam se ver sábado para a confraternização da empresa. Então ela diria que é o namorado dela, tá tudo bem. O problema é que ele tinha uma missão. Ligaram em cima da hora para ele fazer a missão sábado. Foi ele e o Frank. Eles foram atrás de um baú. Nesse baú, o Frank pegaria algumas coisas para ele, para poder pagar os documentos que ele não tinha pago antes. E quando ele consegue finalmente pegar o baú, tem um tiroteio muito grande, tem muitos caras para enfrentar, e ele iria se atrasar com certeza para a confraternização. A Yor estava esperando ele. Como ele não veio, ela ficou muito triste e foi sozinha para a empresa. Chegando lá no lugar que teria o happy hour, todo mundo começou a zoar ela. Pô, aí ó, virijona, pô, não tem ninguém não, tá uma otária, tá ligado?
ficou sozinha. Ficou sozinha lá no sofá, triste, todo mundo zoando ela. Então chegou o Dominique, que era amigo do irmão dela, e a Camila. Dominique tentou ajudar, confortar a Yor, mas a Camila foi lá e disse: eu vou contar pro teu irmão que você tá sozinha, hein, sua otária. Se ferrou, hein. E ela não queria isso, né? Ela queria que o irmão ficasse tranquilo. Então ela tava sem esperança já. E ao mesmo tempo, em paralelo, estávamos com Twilight fugindo de vários bandidos. E ele consegue sair vivo. Ele pega o baú do tesouro. E entre esses tesouros ele encontra um anel que ele daria pra ela de casamento futuramente. Ele chega atrasadíssimo do happy hour. E lá ele tava sangrando, tava feio. A situação tava feia. Mas todo mundo pagou pau pra ele. Pô, bonitão, fortão, boa pinta, né? Tudo de boa. Aí ele falou que era o marido da Yor, não namorado. Então eles se confundiram na missão. E quando eles questionaram por que ela não tinha falado, ele respondeu: pô, é que eu tenho uma filha, então o problema é meu mesmo. Eu sei porque ela não falou por causa disso. E cara, ele ficou como um cara legal, um cara maneiro, um cara calmo, um cara bonitão. Então tipo, ele foi um máximo, todo mundo adorou ele. E até mesmo quando a Camila tentou estragar o dia da Yor, a Yor conseguiu pegar uma tigela assim cheia de comida que ia cair em cima deles. Ela pegou com a perna e depois tirou. Aí chegou o Twilight: amor, cuidado, isso é muito vulgar. Ela: ué? Ele achou vulgar só, tipo, não achou estranho eu pegar o negócio com a minha perna. Mas tudo bem. Ela falou: desculpa, tudo certo. Então eles finalmente saem da festa tranquilos. Tranquilos até certo ponto. Porque aí veio os bandidos que acharam Twilight e bateram no carro deles. E foi foi um tiroteio, toda uma briga, toda uma ação frenética. A Yor ajudou o Twilight também. E aí, durante toda essa briga, ele foi pedir ela em casamento. Em um momento bem esquisito, né? Tipo, eles meio que se casaram, mas não estavam casados. Então ele quis pedir ela em casamento. E quando ele foi olhar, ele perdeu o anel de noivado. Só que tinha um pino de granada no lado deles. E ele usou como um anel de noivado. E pediu ela em casamento ali mesmo, com uma explosão de fundo. Foi bem romântico e bem sinistro também. Agora veio a missão 3, que era o desafio deles conseguirem passar na entrevista. Que é algo que era difícil. O Twilight confiava em si mesmo, mas não em duas pessoas terceiras. Isso que deixava ele nervoso com a situação. E várias vezes ele quis desistir. Então ele tentou de novo, ele tentou treinar para essa entrevista. E a esposa e a Anya, elas erraram, ficavam nervosas, e isso deixava ele mais preocupado ainda, porque ele achou que não ia conseguir passar. Então ele se preparou, ele treinou elas. Depois disso, eles tiveram que sair, para poder ver como é o dia a dia de alguém da elite. Foram para a ópera, onde a Anya dormiu, e a Yor estava quase dormindo. Depois eles foram comer em um restaurante mais chique. Quando saíram, avistaram a cidade de longe. Eles estavam bem em cima e viam umas pessoas pequenininhas. E foi bem legal. Só que aconteceu um problema. Um ladrão roubou uma senhora. Então a Yor correu e achou isso inadmissível. E foi atrás dele. Mas acabou perdendo de vista. E a Anya, como ela tem o poder de ler mentes, ela descobriu onde estava o cara, porque ela leu a mente dele e viu onde ele estava. E ela se fez de besta e falou: bolo, bolo. E o Twilight falou: bolo? Aí ele viu o cara e falou: nossa, eu vou lá. Ele foi lá, bateu no bandido bem forte e recuperou o dinheiro, que era bastante dinheiro da senhora. Ela ficou muito feliz e ainda deu um docinho pra Anya. Apesar que os pais sempre falam: não aceite doces de estranhos, né? Mas aceitaram. Pra finalizar, a senhora disse: vocês formam uma bela família. Isso fez o Twilight pensar. Chegando em casa, eles voltaram o treinamento para poder sair bem na entrevista. Só que, de novo, elas estavam errando, e ele pensou: nossa, que saco, velho, a gente vai perder isso aqui. Aí ele lembrou: pô, se a senhora achou que a gente é uma bela família, pelo menos a gente completou 1% da missão, né? Vou continuar. E ele não desistiu. Agora começa a missão 4, que é eles indo pra entrevista. Só que tem detalhe: quando eles entram na escola, Twilight acha algo estranho. Olhares, alguém vigiando-os. Só que por que eles estariam sendo vigiados? Depois de alguns minutos, ele percebeu que era olhos inquisidores. Era a fase de teste já. Começava quando eles pisaram na escola. E sobre a entrevista,
Eles tinham treinado bastante naqueles dias e já estavam preparados. Assim pensavam, óbvio. Então eles se manteram com a classe, foram andando de forma fina e refinada, como a escola gosta, e ainda eles saudaram o reitor, o primeiro reitor da escola, algo que ninguém tinha feito até agora, que deixou um dos jurados espantado com tanta elegância. E ele até fala, elegância, 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 vira até um meme durante o mangá, elegância, 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 que elegância. Eles continuam andando e eles passam da primeira etapa e entram dentro da escola. Antes eles estavam meio que no campus, agora eles estavam dentro da escola. E lá tinha um garoto que estava preso meio que no esgoto, assim, sabe? E aí era uma prova. Se alguém ajudasse ele, ele ia ficar sujo e não poderia ir pro evento, né? E o garoto fez isso justamente porque era uma prova dos jurados. Fizeram de propósito isso, olha que maldade. Ele ganhou uns pontos na média, então ele aceitou, né? Como o Twilight é uma pessoa muito bondosa, ele salvou o garotinho. Ficou sujo de esgoto, ele, a Yor e a Anya, todos sujos de esgoto. Aí o jurado pensou, putz, que pena, né? Perderam. Perdeu nada, eles tinham uma muda de roupa já e se arrumaram novamente. E ainda agradeceu o garoto. Obrigado, realmente aquele terninho lá era muito feio. Esse cinza combina mais com a escola. Muita elegância. Elegância, 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 elegância. Depois disso, ele pensou que tinha acabado já os desafios. Mas tinha o terceiro desafio. Um monte de animais escaparam de dentro da escola e iam sujar todo mundo. Como a Yor era muito corajosa, ela foi até o líder do bando e aplicou um ponto de pressão que fez cair a vaca. Ela aprendeu sobre isso na yoga, onde ela fala no anime, no caso. Depois de conseguir parar o bando, eles estavam sujos novamente. E agora? Eles tinham a terceira muda de roupa. Muita elegância. Elegância. Conseguiram passar por tudo isso e finalmente estavam subindo as escadas para ver os jurados. Missão 5. A etapa final. A entrevista. Nós somos apresentados aos 3 jurados. O primeiro, que é um de óculos, Walter Evans, 52 anos, responsável pelo 5º dormitório. Marcos. Leciona língua pátria. É gentil, honesto e conservador. Também tem a confiança dos estudantes. Responder com uma atitude honesta e ponderada deve nos render alguns pontos com ele. E como ele é um senhor bem conservador, ele já percebe que não era o primeiro casamento do homem e pergunta sobre isso justamente. O que aconteceu, que fez ele encontrar uma nova esposa, por que ele estava em segundo casamento e tal. E eles respondem de forma bem cordial. Fala que se encantou pela Yor, que ela era uma boa mãe, uma boa pessoa, uma boa mulher. E isso o trouxe segurança para ter um novo casamento. E sua esposa já tinha falecido há 2 anos. E eles estavam casados há 1 ano com a Yor, no caso. E entre esses 3, tinha que ter um debochadinho, né, cara? E é ele. Murdoch Swan, 47 anos, responsável pelo dormitório Cleve. Leciona economia. E é o único filho do antigo diretor e foi nomeado por indicação. É arrogante, avarento e insensível. Sua esposa exigiu o divórcio no mês passado e ele recentemente também perdeu a guarda da filha. Simplificando, é um mau caráter que estragou a própria vida e quer estragar a vida de todo mundo. É um chato. Nada tá bom, tudo tá ruim. E fica de debochezinho, deboche. É muito chatice. Tanto é que depois da pergunta do Walter sobre a esposa e tal, ele falou: ué, por que uma mulher tão linda como você vai ficar com um cara que tem filho? É bem chato, né? Ó. Depois desse comentário patético, ele levou um mijão do terceiro jurado, que é o mais velho, Henry Henderson, 61 anos, responsável pelo primeiro dormitório Spencer, e leciona história. Personalidade elegante. Elegante. Elegância, elegância. Aí vem a segunda pergunta. Foi o que levou ele a querer a escola do Éden? E ele fala o básico, né? Só o básico. Que é o nível alto dos professores. Puxando o saco dos jurados que são professores. Tá, terceira pergunta. Quais são os pontos positivos e negativos da Anya? Aí o Twilight responde que ela é muito curiosa, inteligente e cheia de energia. Só que ela tem um defeito, que é se intrometer em tudo. Aí vem a quarta pergunta, que é pra Yor. Pergunto como ela lida com a sua filha. Ela responde que como não é a mãe biológica, ela mimou bastante no começo, mas agora ela exige um pouco mais pra não ser muito mole com ela. E um detalhe que eu não comentei. O Twilight também fala da refeição seletiva da Anya. E isso traz uma curiosidade. Quais refeições a Yor prepara? E aí vem o pulo do gato. Ela não prepara. Quem faz é o Twilight, ele que cozinha. Ele fala que ele cozinha e
E quando tem algum problema, a Yor cozinha. Só que é óbvio que o senhor Chatonildo, gordão, não gosta, né? Ele fala que, pô, como assim? Tu não sabe cozinhar, não sei o quê. Fica dando aquelas alfinetadas, né? Ah, se tu não sabe nem cozinhar, como vai exigir alguma coisa da Anya? Ah, chato, né? Aí o Twilight já dá um mijão nele e fala, pô, tá tirando, pô, que isso? Ela faz bastante coisa, eu gosto de cozinhar, é isso aí. Então o Swans, que é o Chatonildo, ele fica indignado porque eles são muito apaixonadinhos e um casal muito perfeito. Ele não gosta disso, porque ele é amargurado e ele quer estragar as chances dos dois dentro da escola. Então eles começam a perguntar coisas pra Anya. Primeiro foi o endereço, que ela acertou tranquilamente. Depois fala o que ela faz aos fins de semana. E ela disse que vai a museus, óperas e tal. Que é o que eles faziam durante o tempo livre, que eles foram justamente nesses lugares. Aí vem a pergunta pra Anya: o que você vai fazer se entrar na escola? E ela não lembrava o que responder. Aí ela leu a mente do Twilight, que é um espião, e ele falava sobre dominar o reitor, que era o diretor. Aí ela responde assim: quero descobrir os segredos do chefe da organização. E todo mundo começa a rir, né? Tipo, sinistro isso aí. Aí o senhor Elegância, ele vê isso como um lado positivo, que ela queria subir de cargo e tal, né? Ambiciosa. Aí perguntou o que ela faria pra chegar até isso. Então ela mete essa, que ia sobreviver sozinha na floresta, usando apenas o corpo, e fortalecer minha mente em repetidos encontros com a morte. Que ela aprendeu isso vendo o filme sobre espião, né? Pra finalizar, se ela gostava dos pais, ela disse que era nota 100 de 100 e ia ficar com eles pra sempre. Só que é claro, o senhor Swans, ele tinha que a provocar ainda mais. Então ele toca na ferida. Então me diga, qual das suas mães você prefere? Esta ou a anterior? Twilight retruca: peço que mude a pergunta, por favor. Nada feito. Se ela não responder, perderá pontos. A Anya começa a chorar. Ora. Então prefere mesmo sua antiga mãe? Em nossas escolas, há muitos estudantes que residem nos dormitórios longe dos pais. Se ela chora por uma coisa tão insignificante, não será capaz de acompanhar o ritmo daqui. A Yor se estressa. Insignificante? O senhor disse insignificante? O que houve, minha senhora? Ficou brava porque perdeu para a antiga esposa? Cara, ele é... Mano, ele provoca, cara. Ele provoca. Ainda ele pensa: ah, me sinto mais leve agora. Pô, cara, tu é gordão, mano. Tu é uma baleia, velho. Como tu se sente leve? Me explica. Eu sou gordo. Então o Twilight fica muito estressado, levanta, parece que ele vai socar a cara do gordão, mas ele quebra a mesa, de tão raivoso que ele tava. Acaba machucando a mão com isso, e depois diz que era só pra matar um mosquito. Então, muito indignado e com razão, Twilight fala: se os princípios educativos dessa instituição consistem em desprezar os sentimentos das crianças, então fizemos uma escolha equivocada. E saem com muita elegância. Meu Deus. Elegância. Em falar em elegância, o senhor Elegância justamente reclama e repreende o Swans. E pra finalizar, dá um socão na cara dele, que fez ele cair duro. Agora, já no fim da história, eles chegam em casa. O Twilight estava muito estressado. Ele se envolveu, cara. Ele é um espião frio e tal. Ele se envolveu emocionalmente. Ele tava assim, em choque já. Pô, perdi a missão, a gente não vai passar, não sei o que. Aí a Yor e a Anya falam: relaxa, pô, bora comemorar que a gente conseguiu fazer isso. Eles relaxam, tomam alguma coisa e ficam na paz. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Eu vim aqui tirar um tempinho para dar uma nota para essa capa. As capas de Spy Family, em geral, são bem lindas. Mas como a gente vai comparar a Elite com a Elite, eu tenho que fazer uma nota entre elas. A capa do Twilight, ela é bonita. Tem até detalhes abaixo da poltrona que mostra que ele é um espião e tal. Ele lê no jornal, mostrando que ele tá com uma pistola também na mão. E... rapaz, por algum motivo isso não me apetece. Parece meio entediante ele olhando pro jornal. Não é algo que me atrai tanto, não acho tão legal assim. Então a nota que eu posso dar pra essa é 6,5, vai. Porque a arte é bem feita, tem o detalhe ali do espião ali embaixo. É interessante, tem uma ideia boa, porém entediante. E assim acaba o primeiro volume de Spy Family.